O tema da lição hoje, as glórias do Evangelho. As glórias do Evangelho é o tema da lição. Nós vamos estudar o capítulo 2 de 1 Coríntios. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Acredito que não vai dar tempo de fazer todo o capítulo 2, mas vamos por parte, né? Vamos por parte. Eu queria fazer a leitura aqui de uma introdução. Ela é um pouquinho grande, mas ela é muito interessante, essa introdução. E eu vou tentar facilitar, amém? Vou ler para vocês a introdução e vou tentar facilitar aqui para vocês aqui o argumento deste artigo. Vamos lá. A integridade do Evangelho estava sendo atacada em Corinto. Amém? A integridade do Evangelho estava sendo atacada em Corinto. Com a infiltração dos falsos apóstolos, amém? Aquilo que Paulo havia ensinado, o Evangelho íntegro, né? Eles estavam, vamos dizer assim, desnatando o Evangelho, tá? Então a integridade do Evangelho estava sendo atacada em Corinto. O Evangelho se misturava com filosofia, bem típico da comunidade grega, né? Que gostava muito da filosofia. Os coríntios queriam um Evangelho híbrido, misturado com a sabedoria humana. Não é muito diferente de hoje em dia, né? Amém? As pessoas não gostam muito do Evangelho integral. Elas gostam do Evangelho desnatado. Mas o que Deus tem para nós, para oferecer em relação ao plano da salvação, é o Evangelho na sua forma íntegra, né? Queriam o Evangelho e mais alguma coisa. Não estavam satisfeitos só com o Evangelho, tá? Então eles queriam alguma coisa a mais, além do Evangelho. O que se pode oferecer além do Evangelho? Amém? Para a salvação, nada, pessoal. Ou é o Evangelho ou é nada, tá? Estamos vendo essa mesma tendência na igreja contemporânea ou na igreja diana, né? Amém. Vamos lá. Depois eu leio uma Conceição Marinho, agora não dá para me ler, tá bom? Vamos lá. Estamos vendo essa mesma tendência na igreja contemporânea, a tendência de querer o Evangelho e alguma coisa a mais. A tendência de rejeitar a simplicidade e a pureza do Evangelho. Amém? O Evangelho é tão puro e tão simples que as pessoas elas preferem o complicar do que ao aceitar o Evangelho. A mesma coisa estava acontecendo lá em Corinto, está acontecendo nos dias de hoje. Em outras palavras, né, essa carta de Corinto, ela é bem atual. Ela é bem para os nossos dias, né? Tá? No século XIX, uma grande tendência de misturar Evangelho com a filosofia, com o saber humano e com as bombásticas descobertas da ciência. Isso desagou no liberalismo que tem matado muitas igrejas. Amém? Eu vou repetir aqui. No século XIX, houve uma grande tendência de misturar evangelho com filosofia, com o saber humano e com as bombásticas descobertas da ciência. Isso desagou no liberalismo que tem matado muitas igrejas. Amém? Esse liberalismo tem entrado nas igrejas de hoje e tem destruído a igreja de verdade. Amém? Tá? A igreja pura, imaculada, tem sido destruída pelo liberalismo. E a gente precisa evitar o liberalismo. No século XX houve a mistura do evangelho com a ideologia política, sobretudo na América Latina, desembocando na chamada teologia da libertação. Quando vem aqui teologia da libertação na questão política, não é a libertação de demônios, não. Amém?
Essa aqui é a libertação social, tá? É outro tipo de teologia da libertação, não é a teologia da libertação. Quem está acostumado a trabalhar em culto de libertação, quando vê essa mensagem a respeito da chamada teologia da libertação, faz uma confusão, né? Mas a teologia da libertação de Boff, Leonardo Boff, amém, fala da questão social, humana. Não tem nada a ver com a expulsão do demônio. A essência do evangelho foi mudada e o seu eixo se deslocou para um aspecto puramente social, a ponto de Leonardo Boff afirmar que conversão nada mais é do que justiça social. Na teologia da libertação não existe o elemento da relação vertical com Deus, mas apenas da horizontalidade da fé. A salvação é por meio da comunidade. A salvação é por meio das obras. Amém? Não é por meio da graça. Segundo Leonardo Boff, né? Tá? Que apregou a teologia da libertação. Vocês sabem que a esquerda brasileira é ligada a Leonardo Boff, ao pensamento de Leonardo Boff, a teologia da libertação. Existe um movimento chamado Movimento da Igreja Integral, amém? No meio evangélico. E esse movimento da Igreja Integral nada mais é do que a esquerda gospel, amém? Ao qual a gente tem que tomar cuidado, que não tem nada a ver o evangelho integral, amém? Que Paulo está tentando ensinar para a igreja de Corinto, amém? Tá? Quando vocês colocarem aí no YouTube, vocês verem aí Movimento da Igreja Integral, algum site, a Igreja Integral, vigia, tome cuidado com essa mensagem, porque ela é uma mensagem da esquerda gospel, tá? Em Corinto, o evangelho estava ainda misturado ao experiencialismo subjetivista e heterodoxo. De igual forma, hoje, nos albores do século XXI, as pessoas não se satisfazem apenas com o evangelho. Elas querem algo mais. Elas querem experiências arrebatadoras. Isso desembocou no surgimento de alguns segmentos neopentecostais que se apartaram da doutrina na busca da luz interior ou das experiências intimistas e subjetivas. Amém? Tá? O algo mais que as pessoas buscam, além do evangelho, segundo o autor aqui, se encontra hoje muito forte nas igrejas neopentecostais. Tá? A gente precisa vigiar com esse pensamento, amém? Porque é um pensamento que ele acaba deteriorando o evangelho da graça, acaba deslatando o evangelho da verdade, amém? Levando a um evangelho meio ficção. Né? Finalmente, em Corinto, o evangelho estava misturado ao pragmatismo. Hoje também temos a mistura do evangelho com o pragmatismo. Está florescendo um cristianismo de mercado. O evangelho está se transformando num produto de lucro. As igrejas estão agindo como empresas que fazem de tudo para agradar a freguesia. Isso aqui é importante. É meio comprida essa introdução, mas eu achei muito inteligente, porque é a verdade do que estamos vivendo hoje. O evangelho mercantil, o evangelho onde as pessoas buscam o lucro, né? Principalmente no lado da liderança. O evangelho marqueteiro, né? O evangelho de marketing, de ações de marketing e assim por diante. Tá? O evangelho que está sendo transformado num produto de lucro. As igrejas estão agindo como empresas que fazem tudo para agradar a freguesia. A igreja oferece o que as pessoas querem. A verdade não é mais a referência, mas aquilo que funciona. Amém? Tá? O evangelho hoje, a maioria das igrejas
estão buscando o que funciona. Não é o que é a verdade, o que é realmente o Evangelho, né? Então, por isso que você hoje ouve falar pouco da cruz, falar pouco da morte, falar pouco da ressurreição de Jesus. Amém? Porque para o mundo de hoje, isso é ultrapassado. A mentalidade do mundo de hoje não aceita o verdadeiro Evangelho. Então, a maioria das lideranças ficam procurando algo, invencionices, amém, para poder atrair, né? E acaba atraindo muita gente. E aí você vê aí, amém, um monte de cristão deformado, sem uma formação verdadeira do Evangelho, tá? A verdade não é mais referência, mas aquilo que funciona, amém? Tá? Qual é a verdade que é referência? Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Essa é a verdade do Evangelho. É nisso que nós temos que crer. Amém? Os púlpitos estão oferecendo o Evangelho ao gosto da freguesia. Como se o Evangelho fosse um produto que se coloca na prateleira e se oferece ao freguês quando ele deseja. Oh, meu Deus do céu! Amém? Que verdade verdadeira, né? Aleluia. Para corrigir esse problema, Paulo expõe nesse capítulo os fundamentos básicos da mensagem do Evangelho. Ele levanta 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo, é parte do plano eterno de Deus e é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. O Evangelho envolve as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Amém? E essas são as 3 colunas que nós vamos estudar. Amém? Olha, escreva isso aí, você que gosta de anotar, escreva isso, ó. Amém? Tá? 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho. 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho. Tá? Amém. Coluna número 1, 1 Coríntios 2, do versículo 1 ao 5. Paulo fala sobre a obra de Cristo na cruz. Coluna número 2, do versículo 6 ao 9. Paulo fala do eterno plano de Deus Pai. Coluna número 3, do versículo 10 ao 16. Ele fala da ação do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, vamos agora entrar, amém, na palavra de Deus. O Evangelho está centralizado na morte de Cristo. Essa é a primeira coluna ou primeira sessão, como você quiser, tá bom? Vamos ler aí 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Eu quis ler essa introdução porque eu achei ela muito interessante. Depois você entra aí ou no Facebook ou no YouTube, amém? E escuta de novo essa introdução, tá? Porque a gente passa um pouco rápido e acaba não captando. Você tem que ler umas 2 vezes, né? Umas duas vezes para você poder entender, tá certo? Você poder entender a questão do Evangelho. Mas vamos lá. O Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Capítulo 2, versículo 1 ao 5. Capítulo 2, versículo 1 ao 5. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Amém? O Evangelho é isso, pessoal.
O Evangelho é Jesus Cristo e a sua morte na cruz. Amém? É isso que interessa. Aleluia. Eu queria perguntar para você, e se Jesus não tivesse morrido na cruz? Será que ele teria vindo cumprir a sua missão? E ele cumpriu a sua missão se ele não tivesse morrido na cruz? Amém? Jesus só realizou a sua missão porque ele morreu na cruz. Era esse o propósito. Era esse o meio que Deus colocou. Esse foi o meio que Deus colocou para salvar o homem. Tá? Não existe outro papo furado, outra conversa, não. Não existe outro meio da pessoa ser salva se ela não passar pela cruz de Cristo. Essa que é a verdade. Amém? Ela pode prosperar, pode buscar prosperidade dentro da igreja, pode enriquecer. Verdade. Amém? Ganhar Pode, o mundo inteiro. É, Ganhar tudo, pastor. Ganhar o mundo inteiro. ela pode vir para a igreja, ganhar dinheiro, ser curada, ser sarada, ser revelada. Amém? Mas se não passar pela cruz, não é salva. Percebe? Esse é o problema da igreja de hoje. As pessoas não querem passar por meio da cruz. Elas querem dar uma volta. Amém? Elas querem um evangelho de facilidades. Não é um evangelho que aponta para a cruz. Onde o crente tem que passar pela cruz. Tem que receber o Cristo crucificado. E Paulo era conhecedor profundo das doutrinas do Antigo Testamento. Mas ele preferiu, amém? Ele preferiu levar o Evangelho de Cristo na sua forma integral. Não ficou com meias palavras. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque se você trocar o verdadeiro Evangelho por esse Evangelho que estão oferecendo aí, você corre o risco de não ser salvo. Amém? Porque o que nós temos visto mais é evangélico que não nasceu de novo. A gente vê muito evangélico que não tem a experiência do novo nascimento. Porque para ter a experiência do novo nascimento, tem que passar pela cruz. Amém? Tem que fazer o velho homem ser crucificado. Tem que receber a nova vida. Ter essa experiência da nova vida. E o que a gente percebe é que a cruz está aqui e a pessoa, em vez de passar por ela, não, ela passa de passo largo por aqui. Amém? Porque Jesus me abençoou, porque Deus me abençoou, porque Deus abençoou com a cura, Deus abençoou com o carro, Deus abençoou a minha família, Deus abençoou a minha casa. Amém? E ela não fala que Jesus mudou a vida dela, que Jesus transformou a vida dela, amém? Que ela era um pecador, que agora tem uma nova vida, que ela passou pela cruz, percebe? O testemunho dos crentes há 30 anos atrás era o que Deus fazia, amém? No caráter deles, no comportamento deles, na vida deles, né? Hoje não. Hoje o testemunho é o que Jesus está fazendo em torno da vida dele. Amém? Tá? Há 30 anos atrás era o que era dentro da vida do crente. O que Jesus estava fazendo do lado de dentro. Hoje o testemunho é o que Jesus está fazendo do lado de fora. Amém? Ah, meu irmão e minha irmã, a gente precisa aprender com Paulo, né? Amém? Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uma fé que se baseia no poder de Deus, amém? É uma fé que experimentou o primeiro fato, a primeira ação do poder de Deus na vida da pessoa. É o novo nascimento. Aleluia. É o Espírito Santo do lado de dentro dele, queimando o coração e apontando a cruz de Cristo.
Essa experiência, a primeira experiência. E o que nós vemos hoje é que a primeira experiência das pessoas é o que Deus fez do lado de fora. Amém? Eu vim para Jesus porque Jesus me deu uma cura. Eu vim para Jesus porque Jesus me deu um carro, me deu uma casa. Tá? E elas não sabem nem testemunhar o que Deus fez dentro da vida delas. Hoje em dia, a maioria dos evangélicos não sabe nem o que é arrependimento. Tá? Como é que vai ter a experiência do novo nascimento se não sabe nem o que é se arrepender? Não sabe nem o que é o arrependimento? Não vai ter realmente a experiência do novo nascimento. Vamos lá. Então Paulo fala que a fé dos coríntios não era para se basear em homens, na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Porque quando Paulo foi pregar o evangelho para eles, ele pregou o evangelho no poder de Deus. Então vamos lá. O evangelho está centralizado na morte de Cristo. Essa é a primeira sessão e a primeira coluna, amém, da mensagem de Paulo aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios. Paulo relembra 4 grandes verdades à igreja de Corinto. 4 grandes verdades à igreja de Corinto. Primeiro, em primeiro lugar, relembra-os acerca do conteúdo do evangelho. Amém? Aleluia. O evangelho que você vive, qual é o conteúdo dele? Vamos aprender aqui, tá? Vamos aprender aqui o conteúdo do evangelho de Paulo. Tá? Diz o apóstolo: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. Vou repetir, a cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. O homem estava condenado. Amém? O que fazer? O que fazer para tirar a condenação do homem? Ora, Deus teve um plano, teve uma ideia. Ele falou: eu vou colocar alguém melhor que o homem. Amém? Alguém que não pecou como o homem pecou, alguém que não tenha pecado, e eu vou, amém, vou fazer que este homem receba todo o pecado sobre si, tá? E dentro da história, amém, tá? Havia uma forma de juízo humano, amém, que o Império Romano impunha sobre as pessoas, que era a morte da cruz. A Bíblia diz que maldito todo aquele que é pendurado na cruz. Então, dentro do plano de Deus, tinha essa forma de juízo, de julgar as pessoas. O que Deus fez? Deus pegou Jesus, amém, em substituição ao homem pecador. Jesus sem pecado em substituição ao homem pecador, tá? E fez Jesus assumir no corpo dele os nossos pecados. Amém? E ali ele implantou a sua justiça. Quando Jesus assume o nosso pecado, Deus está impondo a sua justiça. Amém? Ele está ali anulando o poder do pecado no corpo de Jesus. Por isso que o crente tem que passar pela cruz. Amém? Ele precisa pegar o seu corpo de pecado e colocar na cruz, e deixar na cruz, tá? E depois sair da cruz e receber a nova vida por meio da ressurreição. Que é outra coisa interessante, que se não houvesse ressurreição, não havia novo nascimento. Existe novo nascimento porque Jesus ressuscitou. Então o homem, o velho homem, é colocado na cruz, e o novo homem sai dali e vai se revestir, amém, desse novo homem, da roupagem do novo homem que está na ressurreição de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Na capital da filosofia, Paulo decide pregar a mensagem da cruz de Cristo. Quer dizer, ali em Corinto era a capital da filosofia.
ali os gregos ficavam em praça pública, amém, filosofando, né? Tá. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas sua própria essência. A morte de Cristo, ela trabalha o interior do homem, né? Vamos lá, não é do lado de fora, não é o periférico. A cruz não é um apêndice, ela é o núcleo, o centro, o eixo, é a essência do cristianismo. Amém? Aleluia. Vou repetir. A cruz não é um apêndice. A cruz, ela é o núcleo, o centro, o eixo, é a essência do cristianismo. A morte substitutiva de Cristo, amém, na cruz, é o ponto central e culminante do Evangelho. Se não houvesse morte de Cristo, amém, o plano da salvação poderia ter sido fracassado. O plano da salvação deu certo porque Jesus morreu na cruz. Amém? Aleluia. Esse é o Evangelho. Não é o Evangelho do dinheiro. Não é o Evangelho do ser rico. Não é o Evangelho, amém, que externa, que mostra a tua externidade. Não. É o Evangelho do interior. É o Evangelho da morte do eu, da morte do pecado, da morte do velho homem. Amém? É esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. Vamos lá. Não há outro Evangelho a ser pregado a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É interessante que Paulo não está pregando Cristo, apresentando-o como um homem perfeito ou um ilustre mestre da religião, ou mesmo como o supremo exemplo da espiritualidade. Antes, Paulo está pregando Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Muitos queriam um Jesus Cristo rico, abastardo, né? Um Jesus Cristo glorioso. Não. Amém? Paulo pregava um Jesus Cristo e este crucificado. O homem que assumiu o pecado da humanidade. Aleluia. Ou seja, Paulo está anunciando a morte de Cristo. Todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. Eu vou repetir, hein, porque isso aqui é muito bom. Todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. Amém? Faça um teste, meu irmão, faça um teste. Na sua igreja, ainda prega a respeito da morte de Cristo? Na sua igreja, o novo convertido aprende que ele tem que se arrepender dos seus pecados? Que ele precisa colocar o velho homem na cruz? Na sua igreja, ainda se ensina arrependimento? Na sua igreja ainda ensina a respeito do novo nascimento, que é a nova vida que nós recebemos com a ressurreição? Não é só passar pela morte, precisa também passar pela ressurreição. Amém? Na morte, a gente destrói o poder do pecado. Na ressurreição, nós recebemos a graça de uma nova vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. A presença do Espírito Santo trazendo a sua graça por meio do novo nascimento. Oh, coisa boa, né? Aleluia. Tá? Todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. Tá? A mesma cruz que era escândalo para judeus e loucura para os gregos, era o conteúdo da pregação de Paulo. Paulo se gloriava daquilo que os judeus e gregos se envergonhavam. Amém? Aleluia. A glória
de Paulo era o evangelho do Cristo crucificado. Amém? A verdadeira igreja cristã, a verdadeira igreja de Cristo, não se envergonha de pregar o Cristo crucificado. Amém? O evangélico de verdade, o verdadeiro cristão, amém? Ele precisa ter na sua mente que o seu pecado, que o velho homem foi colocado na cruz de Cristo e que ele foi beneficiado ao passar pela ressurreição de Jesus, amém? E ser recompensado com a nova vida, tá? Todos que passam pela cruz são recompensados com a nova vida. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se o cristão não sabe nem o que é novo nascimento, como é que ele pode ser salvo? Eu quero perguntar para você, você tem certeza que você é um crente nascido de novo? Você tem certeza que você nasceu de novo? Amém? O que é que te dá essa certeza? Põe por escrito aí, o que é que faz você ter certeza que você é nascido de novo? Muitos cristãos, muitos evangélicos não sabem responder essa pergunta. Eu sou nascido de novo, e daí? Eu sei que sou nascido de novo. Por que tu é nascido de novo? O que faz você ter essa certeza? Responda essa prova. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Paulo se gloriava daquilo que os judeus e os gregos se envergonhavam. Paulo escandaliza a cidade de Corinto ao dizer que é no Cristo crucificado que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não estava nos filósofos gregos. A sabedoria de Deus não estava no sumo sacerdote judeu. A sabedoria de Deus estava em Jesus Cristo e esse crucificado. Para Paulo, o evangelho é absolutamente cristocêntrico. Como nós estamos hoje precisando ouvir isso, a maioria dos programas evangélicos que circulam na mídia está perdendo a centralidade da cruz e centralizando-se no homem. O evangelho, porém, não é antropocêntrico, mas cristocêntrico. Amém? Você tem visto como as pessoas têm dado vazão, amém, à centralidade do homem? Você viu como aumentou o número de pessoas com o título de apóstolo? Você viu? Amém? Você viu como tem muitos pregadores chamando atenção? Amém? Com marketing visual bonito e lindo. Você viu? Já reparou isso? Como se aumentou esse número de líderes que centralizam o evangelho neles e não em Cristo. Amém? A gente precisa vigiar, meu irmão. Se você realmente é salvo, amém? O evangelho que você vive tem que centralizar em Jesus Cristo. Jesus Cristo e não o homem. Amém? É Jesus Cristo. Tá bom? O evangelho não é antropocêntrico. O homem como centro, não. O evangelho, ele é citrocêntrico. É Cristo, Cristo, Cristo. Aleluia. Vamos lá. Em segundo lugar, a segunda coluna, né? A segunda coluna, não é isso? Amém? Não é a segunda coluna, não. É a segunda grande verdade. A segunda grande verdade, não podemos escapar, né? A primeira grande verdade foi essa, né? Relembra-os acerca do conteúdo do Evangelho. A segunda grande verdade é essa. Relembra-os de sua dedicação exclusiva ao Evangelho. Tá bom? 1 Coríntios 2, versículo 1, 2 e 4. Tá? A primeira verdade está baseado em 1 Coríntios 2, versículo 2. Só no versículo 2.
Essa aqui está baseado no versículo 1, 2 e 4. Né? 1, 2 e 4. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 1, 2 e 4. Vamos lá. Não podemos se perder, hein, pessoal? Tá? Eu vou recapitular para vocês não se perderem. Tá? Primeira sessão. O Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Tá? O Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Essa é a primeira coluna, é a primeira sessão. Tá? Agora eu estou falando de 4 verdades, amém, que Paulo relembra à igreja de Corinto. A primeira, ele relembra-os acerca do conteúdo do Evangelho. Amém? O Evangelho é Jesus Cristo crucificado. Segunda verdade, amém? Ele relembra-os de sua dedicação exclusiva ao Evangelho. Vamos lá. Paulo relembra aos coríntios a sua resolução de se dedicar exclusivamente ao Evangelho. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Paulo está mostrando que ele não foi a Corinto criar um fã-clube. Ele não foi a Corinto criar um fã-clube. Ele não foi a Corinto criar um fã-clube. Vou repetir. Paulo não foi a Corinto criar um fã-clube. Cuidado, meu irmão, com a idolatria, amém? Com o teu líder, né? Para com isso, amém? Você não pode adorar o teu ídolo, não pode idolatrá-lo, não pode se tornar um fã, né? Eu sou fã do meu pastor. Cuidado, amém? Às vezes você quer demonstrar um carinho pelo pastor, mas você usa uma linguagem perigosa, tá bom? Essa palavra fã, ela não cai bem para um cristão, amém? Tá? Às vezes você quer só apenas demonstrar um carinho pelo pastor, né? Uma forma de você dizer, eu gosto do meu pastor, eu amo o meu pastor, mas você diz que você é um fã do seu pastor. Isso é perigoso, porque pode ter um amor descontrolado aí, amém? Um amor cego, tá? Porque o fã é aquele que tem um amor cego, amém? Porque aquela pessoa que ele está ali idolatrando, ele é tão fã, que não consegue enxergar os defeitos e os erros. Aí um dia vem um escândalo, amém? Cai um escândalo na mídia, aquele fã fica hiper decepcionado e frustrado, amém? Tá? Eu já vi até pessoas aí, sabe, ficando doente por causa do escândalo, amém, daquele ídolo dele. Tá? Então vamos tomar cuidado dentro da igreja com certas formas de expressão de amor, porque você pode revelar aí um amor meio cego, né? Tá? Você tem que amar o seu pastor, tem que amar o seu líder, mas não ao ponto de se tornar um fã, tá? Cuidado com a palavra fã, amém? Ele não foi a Corinto como um filósofo para apresentar mais uma ideia. Ele foi a Corinto para glorificar a Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo é categórico quando toma uma firme decisão em Corinto, porque decidi nada saber entre vós. Amém? Aleluia. Quer dizer, que todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem que ele tinha, porque Paulo tinha uma certa cultura, ele deixou de lado. Amém? Porque ele queria pregar apenas Jesus Cristo e este crucificado. Tá? Eu, irmãos, quando foi ter convosco, não fiz ostentação de linguagem e de sabedoria. Ainda voltando aqui. Ele foi a Corinto para glorificar Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo é categórico quando toma uma firme decisão em Corinto, porque decidi nada saber entre vós. Essa decisão é resultado de um pensamento claro, categórico e amadurecido. É como se Paulo dissesse, eu tomei a decisão e não volto atrás. Eu não quero saber de outra matéria, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Porque a paixão de Paulo é o Evangelho,
porque entendeu que Cristo é tudo e em todos. Coisa linda, irmãos. Por que a paixão de Paulo é o Evangelho? Porque ele entendeu que Cristo é tudo e em todos. Não há outra mensagem, nem outro Evangelho. Amém? Política, filosofia, nem dinheiro pode ocupar na vida e na pregação de Paulo o lugar da cruz. Aleluia! Da cruz de Cristo. A vida para Paulo era anunciar Cristo. Essa é a grande necessidade dos pregadores. A pregação do Evangelho é a maior necessidade da igreja e a maior necessidade do mundo. Amém? O mundo está com fome do verdadeiro Evangelho. Amém? Não vou dizer só o mundo, não. As igrejas evangélicas, amém? Os evangélicos estão com fome. Fome do verdadeiro Evangelho, do Cristo crucificado. Amém? Eu não sei se eu estou conseguindo alcançar ao coração de algum líder, de algum pregador, de algum pastor. Amém? Mas se eu estiver alcançando algum líder, algum pastor, amém? Eu digo para você essa tarde, sabe? Teu rebanho está com fome do Cristo crucificado. Prega o Evangelho. Quanto tempo você não fala de arrependimento? Quanto tempo que você não fala de novo nascimento? Quanto tempo você não fala de santificação? Oh, meu irmão e minha irmã, por favor, em nome de Jesus Cristo, sabe? Para de ficar massageando o povo está cansado. O povo quer consistência, amém? O povo quer comida, constância, amém? Sabe? Ele quer sustância. Oh, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, aleluia, precisamos de pregadores que tenham paixão pelo Evangelho, que não tem outra mensagem a não ser o Evangelho, que não tem outro sonho a não ser o Evangelho, que não tem outra bandeira além do Evangelho, que não tem outra atração a não ser o Evangelho. Hoje a pregação do Evangelho tornou-se fonte de lucro. Muitos pregadores pregam, não para glorificar a Cristo, nem mesmo para a salvação dos perdidos e a edificação dos salvos, mas pregam para auferirem lucro. Auferirem lucro. Auferirem lucro. Aleluia. Aleluia. Você sabe por quê? Que eu resolvi, amém? Que eu resolvi se tornar um pastor independente e partir para uma igreja independente, porque eu cansei de ser vendedor, amém? Eu cansei de ser usado para produzir lucros para certas igrejas e ser cobrado, amém, como um vendedor. E o último emprego que eu tive, eu fui vendedor. Eu fui vendedor de uma marca de refrigerante, a mais famosa marca de refrigerante, não vou falar o nome aqui, amém, tá? Eu fui vendedor dessa marca. Eu conhecia muito bem o marketing para ganhar dinheiro, amém, como vendedor. Ganhei muito prêmio, amém. Eu não fui vendedor só de refrigerante, eu também vendi cerveja. Eu, quando saí para viver do Evangelho, Jesus me tirou, amém, desse emprego. E vou lhe dizer uma coisa para você, dá para ganhar dinheiro vendendo refrigerante e cerveja, porque se vende muito, amém, nessa área de refrigerante e de cerveja, né? Se pegar uma boa empresa, a pessoa consegue ganhar dinheiro. E eu saí e fui pregar o Evangelho, porque eu sempre fui apaixonado pelo Evangelho. Mas infelizmente, amém, tá? Eu fui levado a vivenciar
aquilo que eu vivenciava no meu trabalho secular, amém, já estava me conduzindo a vivenciar dentro da igreja. E aquilo me fazia mal, me fazia mal. Me fez muito mal, até que, amém, o próprio Deus foi me arrancando e me tirando daquele tipo de vida. Amém? Tá? Porque, meu irmão, o evangelho não é lucro. O evangelho também não é prejuízo, mas não é lucro. Amém? Quem visa lucro vai sofrer muito dentro do evangelho. Porque o evangelho, meu irmão, é sofrido pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é para qualquer um. Viver do altar não é para qualquer um. Amém? Tá? Pregar o evangelho para quem já pega tudo pronto é fácil. Amém? Tá? Pregar o evangelho só para dar uma manutenção em algo que já está aí, já pronto, que lá atrás fizeram o trabalho. Vai dar continuidade naquilo que ele pegou. Isso é fácil. Manutenção faz. Isso é fácil. Manutenção faz. Né? Continuidade. Tá? Amém? Aí é fácil, né? Tá. Mas pregar o evangelho do nada. do nada. Pregar o evangelho, amém? Sabe, tentando construir alguma coisa, é duro e difícil, amém? Então eu fico imaginando o que Paulo passou, né? O que Paulo passou. E foi isso que me fez eu me debandar para o lado da igreja independente. Porque eu não aguentava mais. É um jugo pesadíssimo, que adoece. Eu tenho amigos meus doentes. Eu tenho amigos meus que morreram por causa desse jugo, né? Que morreram. Morreram de câncer, de tristeza, morreram de angústia, tá? Por causa desse tipo de evangelho. E fora a família é destruída. Casamento destruídos, obreiros com casamento destruído, família destruída. É porque a mentalidade é só dinheiro, dinheiro. A mentalidade é carnal. É carnal, não é uma mentalidade em prol do reino de Deus. Exatamente. Do seu reino. Exatamente. Do seu reino, entendeu? Aí depois colhe os frutos da amargura. Exatamente. Da decepção, entendeu? Infelizmente, olha, eu queria chamar a atenção das irmãs do círculo de oração. Preste atenção em mim, irmãs do círculo de oração. Deus vai te cobrar muito sério. Amém? Círculo de oração é uma bênção quando tem o propósito de orar, de buscar a Deus. Mas quando o círculo de oração, amém, vira panelinha, vira meio, vira negócio, amém, onde se tira 3, 4 ofertas no círculo de oração, uma verdadeira vergonha, amém, e a gente sabe muito bem o que acontece com essas ofertas, e você, minha irmã, conivente com isso, achando que está fazendo a obra de Deus, tá? Você está passando mal, você sabe que isso está te fazendo mal e você está sendo conivente. Amém? Escapa pela tua vida, minha irmã. Então, busca a tua salvação. Amém? Círculo de oração é para orar. Não é para ficar pensando em meta e objetivo financeiro. Círculo de oração é para orar pelo povo, consagrar sua vida pelo povo. Orar pelo pastor, não ficar entregando o pastor. Né? Tem gente que fica entregando o pastor. Vira uma verdadeira panela. Fofocaiada. Amém? Evangelho de Cristo no círculo de oração. Aleluia. Se tem alguma irmã do círculo de oração me ouvindo, pense bem no que eu estou lhe falando. Tá? Amém? Tem muito círculo de oração sério. Muitos círculo de oração sério. Amém? Tá? Quem está falando aqui é alguém que cresceu, meu ministério cresceu em círculo de oração e consagração da manhã, quando ainda era puro. Amém? Quando ainda era puro, quando ainda tinha as irmãs de Coquinho, as irmãs de Coquinho, que está indo embora. A geração do Coquinho está indo embora. Amém? Essa aqui é a verdade. Tá? Então volte para o evangelho de Cristo. Sai desse evangelho mercantil, em nome de Jesus. São indivíduos, amém? Muitos pregadores pregam não para glorificar a Cristo, nem mesmo para a salvação dos perdidos e edificação dos salvos,
mas pregam para auferirem lucro. São indivíduos inescrupulosos que fazem do evangelho um produto, do púlpito um balcão da igreja uma empresa e dos crentes consumidores. Amém? Crentes consumidores, tá? Muitos pregadores engrandecem a si mesmo e os seus dons de tal maneira que lançam sombra sobre Jesus. Ele acaba se destacando porque ele é o homem da revelação. Ele é o ele é o único que expulsa demônio. Ele é o único que cura os enfermos. Amém? Centraliza tudo nele, né? Temos que tomar cuidado, irmãos. Em nome de Jesus. Nenhum nome deve ser dado entre os homens, pelo importa que sejamos salvos. Nenhuma mensagem pode ocupar o lugar da mensagem da cruz. Pastora Renata, me ajuda aí, pastora. Pega para mim aí. Atos 4:12. Atos 4:12. Enquanto a pastora pega ali Atos 4:12, eu vou continuar aqui. Havia em certa igreja um pregador muito alto, aqui é um testemunho, muito alto, homem de grande estatura, que dominicalmente se levantava para pregar. Atrás do púlpito ficava um vitral muito bonito, onde tinha uma cruz desenhada. E de repente, num culto especial, aquela igreja convidou outro pregador para uma conferência, um homem de altura mediana. Quando o pastor da igreja se levantava, as pessoas não conseguiam ver o vitral com a cruz. Mas nesse dia, com o novo pregador, os crentes viram a beleza da cruz estampada no vitral atrás do púlpito. De repente, uma menininha chamou a atenção de sua mãe dizendo: "Mamãe, onde está aquele pregador que quando ele se levanta, a gente não pode ver a cruz?" E a pergunta daquela menina representa uma verdade. Muitas vezes em nossos dias, amém? Há um grande perigo do pregador se levantar e impedir que as pessoas vejam a cruz de Jesus. Amém? Coisa interessante, né? É um testemunho. Aleluia. Toda vez que o pastor se levantava, ninguém via a cruz desenhada no vitral atrás do púlpito. Quando o pastor se sentava, amém, dava para ver a cruz. Quando ele se levantava, não dava para ver a cruz. Amém? Um dia a menininha, ela percebeu, amém, que acho que o pastor se ausentou, né? E ela perguntou: "Mamãe, onde está aquele pregador que quando se levanta não dá para ver a cruz?" Amém? Era o pastor local. Amém? Ele ficava na frente da cruz. Ah, meu irmão e minha irmã, aleluia. Não fique na frente da cruz. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Amém? Não é você, não é verdade? Não há um homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Do pregador de se levantar e dar mais ênfase aos seus talentos, aos seus dons, à sua capacidade, do que pregar Jesus e este crucificado. Tem pregador, amém, que se levanta mesmo na frente da cruz, porque dá mais ênfase aos seus talentos, aos seus dons, à sua capacidade, do que pregar Jesus e este crucificado. Muitos pregadores engrandecem a si mesmo, os seus dons, de tal forma que não podemos ver Jesus. Amém? Devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo. Pastora, Atos 4:12. 4:12. Isso. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém. Aleluia. Qual é o nome que nós temos que falar? Nenhum outro nome quê? Nenhum outro nome há a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E qual é o único nome que tem para ser salvo? Jesus. 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 Amém? Aleluia. Gálatas 6:14.
diz assim: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Amém? Aleluia. Amados, deixa eu dar um testemunho meu aqui. Deixa eu dar um testemunho meu. Uma das coisas que me fazia muito mal, e por isso que eu tomei uma decisão, amém? Eu tomei uma decisão que algumas pessoas não gostaram muito da decisão que eu tomei, porque não entenderam quando eu tomei essa decisão. Amém? Chegou um tempo do meu ministério que eu fiquei conhecido como o homem da libertação, o homem que expulsava demônio. Amém? Tá? Aquilo começou a fazer mal para mim, porque eu não queria ser conhecido como o homem da libertação. Eu não queria ser conhecido como um homem que expulsava demônio. Porque, primeiro, eu não liberto ninguém. Nunca libertei ninguém. Segundo, eu nunca expulsei um demônio no meu nome. Amém? E aí eu comecei a perceber que tinha até pastores, já ligaram para amém, que ligavam para minha casa para me ficar expulsando demônio. Demônio da igreja dele, dos membros da igreja deles e tal. Isso? E aquilo me fazia mal. Por quê? Porque as pessoas, elas não viam Jesus em mim. Ela via o Valmir que expulsava demônio. Amém? Que tinha o ministério de libertação. E aquilo começou a me fazer mal. Eu fui conversando com Jesus, até que Jesus, ele me fez eu realmente entrar no ministério que ele tinha para a minha vida. Amém? Aleluia. Porque o ministério que Deus tinha para a minha vida é esse, é o de ensinar. Amém? É o ministério da facilitação, é o ministério de trazer claridade pela palavra, é o ministério da palavra. Esse é bíblico. Amém? Esse é bíblico. O ministério da palavra, esse é bíblico. Os próprios apóstolos levantaram o diácono para que eles pudessem trabalhar no ministério da palavra. Amém? Aleluia. Então eu não queria ser visto como o expulsador de demônio, o homem da libertação. Amém? Eu queria ser visto como apenas um pastor que ensina a palavra de Deus, um pastor que pega o Cristo crucificado, que facilita o ensino e a doutrina para que os membros cresçam na graça e no conhecimento. Amém? Hoje eu não atraio uma multidão de pessoas. Hoje não tem ninguém correndo atrás de mim. Amém? Aleluia. Hoje o meu ministério a nível de quantidade é um ministério reduzido. Amém? Mas sou uma pessoa plenamente feliz e alegre, porque eu estou realmente no lugar que eu deveria estar, com o grupo que realmente Deus colocou na minha vida. Amém? Aleluia. É muito ruim você estar aonde você não deveria estar e aonde as pessoas querem te colocar. Amém? Aleluia. Naquele estilo de igreja, aquele estilo de igreja não era para mim. Amém? Eu não aceitava o evangelho mercantil. Aquilo me fazia mal. Resolvi ir para o ministério de independente. Eu ia sofrer? Eu ia sofrer. Eu ia sofrer, porque eu não ia ter a garantia financeira. Amém? Aleluia. Né? Porque eu estava começando algo novo. Né? Então não teria garantia financeira. Então eu sabia que eu ia passar um período de sofrimento e eu iria viver sempre na cruz. Essa aqui é a verdade. Amém? E quem vive na cruz sabe, amém, como é sofrível às vezes a vida financeira. Tá? Mas sou feliz. E Deus tem né? sustentado. Amém? Sou feliz porque quem me sustenta hoje é o Senhor Jesus e o grupo de irmãos que Deus tem abençoado e colocado na minha vida. Amém? É igual, às vezes a gente não é rico aqui na terra, mas somos ricos para com Deus. Isso é o que vale, né? Somos ricos para com Deus. Não é, a nossa riqueza ela não está aqui. E em segundo lugar, lá na frente. Hoje eu era uma pessoa muito requisitada,
amém? Hoje sou uma pessoa esquecida, amém? Ninguém mais me requisita para nada, graças a Deus, amém? Aleluia, mas eu faço exatamente o que Deus quer que eu faça. Não tem nada melhor do que viver na vontade de Deus, no anonimato, amém? Aleluia. Epáfras, amém? Estuda a respeito de Epáfras, nome pouco falado, mas de uma utilidade tremenda no Evangelho, amém? Aleluia. Deus precisa de Epáfras, amém? Deus precisa de Silas, amém? Deus precisa de Apolo, né? São homens pouco falados, amém? Mas com um brilho tremendo dentro do Evangelho. Tá bom? Pessoal, fica aí essa palavra de hoje. Vamos parar por aqui. Amanhã a gente fala o terceiro e o quarto, né? O terceiro e o quarto